Aoba, eu sou a Dai, que bom que você respawnou no nosso canal, porque hoje vamos compilar mais conhecimento e carregar mais nerdices com Planet Crafter. Enfim, um dia eu tava lá no Steam navegando por jogos, é raro fazer isso lá no Steam, mas eu tava entediada. E aí o que aconteceu? Eu olhei e encontrei um jogo chamado Planet Crafter. O trailer dava a impressão de ser uma mistura de Subnautica com No Man's Sky. Mas teve um negócio que me chamou a atenção. Overwhelmingly positive, ou seja, extremamente positivo lá na Steam. Aí eu resolvi baixar a versão demo para testar. Bom, as primeiras impressões foram um pouco confusas, porque era um jogo estranho, tipo, o braço direito fica duro, esticado o tempo todo, nem correr parecia certo. Visualmente também não era lá aquelas coisas, parece que várias texturas foram reunidas num lugar só ao mesmo tempo. A direção de arte em geral não é ruim, mas assim, o céu laranja o tempo todo não ajudava. Os menus também não eram muito bonitos nem funcionais, eram até meio feinhos, tá? A animação de coleta também não era lá aquelas coisas, né? Agora, a construção parecia muito com a da Subnautica. A trilha sonora era bem animada, mas aí eu decidi continuar jogando, né? Nenhum jogo recebe o rótulo de Overwhelmingly Positive por acaso. Daí, conforme eu fui jogando, eu comecei a ficar mais curiosa, porque o jogo era estranho, mas eu comecei a entender um pouco os sistemas. Porque assim, o Planet Crafter, ele é um jogo de sobrevivência e tem vários componentes de sobrevivência, comida, fome, nível de oxigênio, mas o objetivo final é um pouco diferente. No Planet Crafter, você é um prisioneiro que seu trabalho é terraformar o planeta, para sua corporação interestelar ou nação. E aí, quando você faz isso, você tem as suas acusações retiradas. Então, tem um medidor lá no canto superior direito de uma tela, que é chamada de terraformação. E lá você pode aumentar os seus TIs, que é Index de Terraformação, por vários meios. Por exemplo, oxigênio, calor, pressão, e algumas coisas a mais pelo caminho, e cada uma delas tem o seu índice. Possui uma progressão associada, quase como uma árvore de habilidades. Daqui a pouco a gente vai para as nerdices e eu explico para vocês um pouco desses números. Mas enfim, digamos que você consiga algumas sementes, você coloca numa incubadora. Isso aí vai produzir oxigênio, que vai aumentar lentamente ao longo do tempo. E aí isso, por sua vez, vai desbloquear novos itens na árvore de oxigênio. Com isso, acaba liberando melhores equipamentos, inclusive térmicos, que desbloqueiam equipamentos de pressão melhores e que desbloqueiam equipamentos de oxigênio melhores e que levam a aumentar o seu índice de terraformação e ajudam você cada vez a desbloquear melhores equipamentos de sobrevivência. Por exemplo, mais espaço no seu inventário, tanque de oxigênio maior e muitas outras coisas. E tudo se acumula em coisas como energia, porque tudo precisa de energia. Então, cada vez sistemas de energias melhores, começando com moinhos de vento, painéis solares, reatores nucleares e muito mais. E aí, isso foi um lugar que realmente me prendeu, porque, gente, é muito difícil quantificar a ideia de ritmo ou fluxo de um jogo. E ele é um jogo estranho mecanicamente e tal, mas ele acerta no fluxo e isso vale a pena. Cada melhoria é espaçada de uma forma tão certinha que permite esse ritmo rápido de dopamina e excitação à medida em que você vai upando. Então você encontra itens que você não possui, também leva uma exploração agradável, você encontra naves, satélites caídos que podem ser saqueados e tem objetivos de nave que podem ser decodificados para obter ainda mais melhorias em velocidade ou peso. E você pode atingir o obstáculo na produção, porque alguns dos requisitos para a próxima melhoria, seja ou calor ou oxigênio, são muito altos em comparação com o seu progresso atual, mas sempre tem uma solução. Então, construir uma plataforma de lançamento, por exemplo, e olha, você pode lançar foguetes que multiplicam a produção de certas coisas por 1000%, e eles podem se acumular. Por exemplo, tô com um pouco de urânio. Bom, tem um dos foguetes que atrai asteroides de urânio para a atmosfera. E aí, com isso, você pode minerar urânio na água. Tá cansado de minerar tudo na mão? Bom, tem o extrator. Tá cansado de correr por aí? Mochila jato. Ah, ficou muito lento? Mochila jato versão 3. Problema resolvido. Tudo tem um problema e tudo tem uma solução.
E essa solução, ela sempre aparece no lugar perfeito. E raramente você fica de saco cheio, porque tem sempre um jeito de fazer alguma coisa que vai solucionar o seu problema. E a recompensa para tudo isso é o planeta. O planeta muda diante dos seus olhos. Então o céu que era laranja, ele vai ficando azul. O céu azul ganha nuvem. A nuvem traz chuva. A chuva traz lago e assim por diante. Não só a base aumenta de tamanho e fica mais bonita, mas também o espaço do jogo. Tudo que você faz no jogo tem recompensa e até se tornam parte da progressão. Coisas como propagadores de alga, recicladores de água do lago, para te levar mais longe nessa produção de dopamina. É um vício. E é muito difícil quantificar o fluxo de um videogame. E esse é um exemplo perfeito. E eu consegui ignorar todos os aspectos negativos de animação, visual, colisão e assim por diante, porque o jogo é muito legal. Aí, depois de tudo isso, eu descobri que esse jogo foi feito por um estúdio de 2 pessoas. Eles são 2, Emily e Bryce. O site deles é tão sincero que eu achei que fosse uma equipe indie um pouco maior, sabe? Mais que 2 pessoas. Mas o empolgante é que eles têm uma compreensão fundamental do tipo de jogo que eles estão fazendo. Eles acertaram. A parte mais difícil, o fluxo. E eles já acertaram no gameplay inicial. Bom, eu tenho me divertido muito com esse jogo. Começa estranho, mas aí quando ele te pega, ele te pega. E eu vou deixar o link pra página da Steam aqui na descrição. Eu quero dar uma dica pra você que tá começando a jogar esse jogo agora. E eu também quero explicar umas nerdices dos sistemas métricos que aparecem no jogo. Primeira dica, faça a sua base no alto, porque conforme você for progredindo no jogo, os vales vão encher de água. Segunda dica, foque em fazer as coisas para aumentar calor, oxigênio, pressão e biomassa. Biomassa vai aparecer um pouco mais pra frente no jogo. Que isso vai aumentar o índice de terraformação e você vai conseguir fazer as coisas com mais facilidade. Então deixa para montar, por exemplo, aquela base top quando você já estiver um pouco mais avançado, porque os recursos para criar a base vão ficar mais baratos mais pra frente no jogo. Terceira dica, aproveita que você não tem oxigênio para explorar os bunkers que ficam dentro da água. No início do jogo, você tem ar ilimitado dentro da água. E aí depois, quando você avançar no jogo e tiver oxigênio no ambiente, você não vai ter mais oxigênio ilimitado dentro da água. Hora da nerdice. O seu progresso é indicado com o Sistema Internacional de Unidade. E se você não prestou muita atenção nas aulas de Química ou Biologia, agora é a hora. Aproveitando, se você é um professor dessas áreas e puder deixar aí sua contribuição, esquece de deixar um comentário. E não esqueça de seguir o canal e deixar aquele like no vídeo. Bom, na análise de proporções ou concentrações, pode ser utilizado prefixos fracionários para indicar a relação de partes de uma substância em relação ao todo. E esses termos são frequentemente usados para expressar concentração, proporção ou relação em escalas muito pequenas. Os prefixos fracionários indicam a fração da substância em relação ao todo. Bom, como eu mencionei lá atrás, vai ter um painel com informações com índice de terraformação. Conforme você progredir e esse número ficar grande, você vai ver na frente do TI alguns símbolos. Então, eles vão estar na ordem K, M, G e T. Isso é KTI de quilo, MTI de mega, GTI de giga, TTI de tera. E esse valor é contabilizado somando oxigênio, calor, pressão e biomassa. Então, por exemplo, no jogo, o oxigênio é medido usando partes por. E por mais estranho que apareça, quanto maior o sufixo, menor a quantidade de oxigênio. Então você vai ver escrito lá, ppq, partes por quadrilhão, ppb, partes por bilhão, ppm, partes por milhão, ppk, partes por mil. Essa vai ser a ordem. O conteúdo do oxigênio da atmosfera da Terra é de 21%. Ou seja, 209,5 partes por mil. E foi confirmado que a atmosfera poderia exceder o nível de oxigênio da Terra. E também está confirmado no jogo que ele pode ultrapassar 1000 partes por mil. Agora, já o calor, ele é calculado em Kelvin. Podiam ter calculado em Celsius, né? Bom, mas para quem não sabe, Kelvin é uma escala de temperatura fundamental para o sistema métrico na vida real. Kelvin, ao contrário das escalas Celsius e Fahrenheit mais comuns, é uma escala absoluta, o que significa que 0 Kelvin é o ponto de energia térmica zero. E como referência, o ponto de congelamento da água é de mais ou menos 273 kelvins, enquanto o ponto de ebulição é 373 kelvin. Ah, e a temperatura normal do corpo é de mais ou menos 310. A gente funciona da mesma forma. Quanto maior o sufixo, menor a temperatura. Então a ordem vai ser picokelvin, que é PK, nanokelvin, que é NK, microkelvin, que é MK, milikelvin, que é MK.
Terceiro, a pressão é calculada em Pascal. Mesma coisa. Nanopascal, NPA, micropascal, MIPA e aí por aí vai. Pascal é a unidade de pressão do sistema métrico. A condução do som, por exemplo, é proporcional à pressão, o que significa que nas pressões lá do jogo, na maior parte do jogo, os humanos não seriam capazes de ouvir nada além do seu traje espacial ou pelo menos se tiver algum contato físico, por exemplo, quando as botas se encostam no chão. E é extremamente improvável que as plantas e os animais fossem capazes de sobreviver por muito tempo, muito menos de crescer e se espalhar sobre as condições comumente vistas no jogo. Então, por exemplo, a pressão atmosférica média aqui na Terra, ao nível do mar, é de 1013 hectopascal e a média no topo do Monte Everest, onde a maioria dos humanos precisam de oxigênio para evitar asfixia, é de aproximadamente 335 hectopascal. Bom, e por último, a biomassa. E ela é liberada um pouco mais pra frente, mas eu acredito que já seja comum pra todo mundo, então vai ser tranquilo. Por quê? É medido em grama, quilograma, tonelada, quilotonelada e aí vai. E é isso. Deixe nos comentários se você gostou e até a próxima.